Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu estou aqui acompanhada de duas pessoas maravilhosas, mas antes de apresentá-las eu vou me autodescrever para o público que está em casa. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros cacheados que estão presos hoje em um coque, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera e hoje eu visto uma calça marrom e uma blusa verde. Sejam todos bem-vindos. Me acompanhando nessa aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete de Libras, Karen. Seja muito bem-vinda, Karen. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa. E eu também tenho a professora Adriana Maria fazendo o nosso chat, fazendo essa conversa com vocês aí de casa. Oi, Adriana. Bom dia. Olá, Viviane. Bom dia, boa noite, boa tarde, não é? Alunos do oitavo ano. Eu quero falar sexto, minha gente, porque eu também dou aula no sexto, mas é oitavo ano. É uma alegria estar com vocês. Eu vou me autodescrever aqui, não é? Eu estou sentada, não é, por trás do computador, visto blusa laranja e tenho cabelo tamanho médio, olhos claros, uso óculos, tenho cor parda e vou estar aqui interagindo com vocês e com a professora Viviane nesta aula que será maravilhosa e foi preparada com carinho para vocês. Vamos juntos? Simbora, professora Adriana. Muito bem. Você que está em casa já sabe o caminho, né, para conversar com a professora Adriana Maria pelo aplicativo. Se você quiser rever essa aula, tá aí o QR Code na sua tela para você baixar o aplicativo nas lojas, tá certo? E se você quiser rever essa aula, você pode ir lá no YouTube, no canal Educa Recife, vai na sua playlist, lá tem todas as aulas da sua série organizadazinhas por dia, tá certo? Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre poema, um gênero textual que muita gente tem contato ainda, se brincar até antes de entrar na escola, né? Dependendo dependendo das tradições familiares, tem gente que começa a ver poema bem cedinho, né? Desde casa. Bora lá. Os poemas, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eles nos ajudam a mexer com a sensibilidade humana, nos fazem sentir empatia e nos fazem pensar sobre os nossos próprios processos reflexivos. Os poemas, eles são uma forma de acessar uma subjetividade humana que muitas vezes em textos objetivos a gente não consegue, porque a linguagem ela precisa ser muito realista, né, nos textos objetivos. Não tem tantas figuras de linguagem, não tem tantas metáforas, não tem tanto uso não corriqueiro da linguagem. No poema é diferente. No poema é aquele exercício até de escolha de vocabulário, é aquele exercício de fazer com que as palavras rimem, né, no finzinho do verso. Então tem um trabalho ali que muita gente acha que é, na verdade, fluidez ou inspiração, quando na verdade o poeta tem um trabalho danado para escrever um poema, né? Então, mas é essa forma também de acessar essas emoções que às vezes a gente não discute em textos do dia a dia. A gente não discute quando lê uma notícia, a gente não discute quando lê uma reportagem, quando lê uma receita de bolo, mas a gente discute quando vai para o poema, para tentar acessar aquelas emoções que a gente não sabe nem que tem, às vezes, é tão subjetiva. Mas o que é um poema? Você saberia definir aí de casa o que é um poema? A gente lê bastante poemas, tem gente que confunde poema com poesia, né? Mas sabe definir o que é um poema? Bora lá tentar entender. O poema, ele se caracterizará por ser uma expressão de subjetividade apresentada em versos e estrofe. Então, a gente já tem aí um princípio de estrutura do poema. Nele podem ser observados recursos formais e ritmos que contribuem para a sua expressividade e sonoridade. Então, o poema ele vai ter uma estrutura pensada, né? Não é necessariamente fixa, porque a gente tem poemas que quebram um pouquinho essa estrutura. Outros poemas terão estrofes de tercetos, quartetos, que é a quantidade de versos que cada estrofe possui, tá certo? E aí a gente tem uma estrutura previamente pensada e instaurada, a gente tem escolha de palavras, a gente tem ritmo, a gente tem musicalidade, tudo isso vai fazer parte da construção do poema, certo?
E o que são versos e estrofes? É isso que eu estava falando, que fazem parte da estrutura do poema. Ó, o verso vai ser a sequência de sons ou palavras que apresentam unidade de sentido e constrói a sonoridade do texto. Cada verso, em geral, corresponde a uma linha do poema. Então, você pode identificar assim a linhazinha do poema como um verso. E esse verso, ele pode ter uma quantidade muito variada de sílabas fortes, que são aquelas sílabas que marcam o ritmo, a musicalidade do poema. No final desse verso, costuma conversar com o final de outros versos, fazendo com que a rima aconteça, e assim sucessivamente, tá? Já a estrofe é o agrupamento de versos. Então, quando eu junto várias linhazinhas do meu poema, juntinhas, elas formam o estrofe, certo? E o estrofe as estrofes são separadas visualmente por um espaço em branco. Então, eu preciso fazer essa diferenciação entre uma estrofe e outra. É difícil falar estrofe várias vezes. É, parece que enrolou aqui, professora Adriana. A gente tenta novamente. Ó, e quais são as situações de comunicação em que a gente pode reconhecer o poema? Ó, primeiro, os interlocutores dos poemas são pessoas interessadas em textos que despertem a emoção. Então, é muito provável que ao ler o poema, você entre em contato com uma emoção que você saiba que você tem, ou que você não saiba que você tem, e você pode sentir medo, tristeza, alegria, você pode sentir compaixão, empatia, tudo isso ali só na leiturazinha de um poema, tá certo? As emoções, elas são as mais variadas. Você não necessariamente vai sentir uma coisa triste ao ler um poema e não necessariamente vai sentir sempre uma coisa feliz, né? Um sentimento de felicidade. É muito variável. O bom do poema é justamente essa brincadeira de reconhecer essas emoções. E a finalidade do gênero é apresentar a expressão dos sentimentos, das emoções e dos conflitos interiores do eu lírico. O eu lírico vai ser essa construção abstrata. Ela não é nem o autor do poema e ela não é você que está lendo. O eu lírico é como se fosse um ser à parte, né? Um ser que conta ali aquele poema para a gente e que é, de fato, quem sente as emoções que está sendo narrada ali, que está sendo contada, mas ele não é o autor. É necessário fazer essa diferenciação, tá certo? Porque pode ser que um eu lírico sofra de um amor impossível, mas o autor nunca se apaixonou por ninguém. Então ele faz, porque o autor entra justamente nesse trabalho de composição de uma coisa que pode ser que ele não sinta. Então é necessário fazer esse afastamento entre o poema, o assunto que o poema trata, e o autor, a vida pessoal dessa pessoa que está escrevendo, né? Porque é um tecido, né, professora Adriana? A gente vai costurando e nem sempre a gente faz parte do tecido. Simbora. Vale lembrar que o eu lírico é a voz do poema, aquele que externa suas emoções, sejam elas boas ou sofridas. O eu lírico não deve ser confundido com o autor do poema, a gente já conversou sobre isso. Este permanece imaculado e não pode ser relacionado às emoções do poema, como a gente estava falando, é a diferenciação entre os dois indivíduos, né? E voltando para a situação comunicativa, a gente tem que o objetivo do enunciador, ou seja, aquele que emite o poema, ou que declama o poema, quando declama um poema, é desafiar o leitor a construir sentidos com recursos sonoros e linguagem emotiva. A linguagem emotiva vai ser aquela responsável pelo eu, por dar vazão a essa subjetividade. E é claro, e por que é ajudar a construir sentido? Porque o poema ele não é uma obra acabada. O que isso significa? Embora o poema esteja pronto, bonitinho na nossa frente e que a gente faça a leitura efetiva dele e reflexiva, ele pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, se eu, Adriana e Karen lermos o mesmo poema, pode ser que uma interprete de um jeito, outra interprete de outro, e assim sucessivamente. Isso acontece com todo mundo que lê poema. E é por isso que a gente discute, para ver se discutindo e conversando sobre o poema a gente consegue chegar num meio termo, ou seja, alguma teoria que faça sentido para mais de uma pessoa. Mas não é difícil achar teorias distintas para o mesmo poema, porque ele é um texto que permite essa múltipla interpretação. E é assim que tem que ser. Quanto mais interpretações eu consigo fazer sobre um poema, mais rico
ele é, né? Mais laboroso, né? Mais trabalhoso foi fazer aquele poema pro autor. Significa qualidade, tá certo? O poema, ele circula em livros, revistas especializadas, sites, blogs, redes sociais. Não há muito um limite de por onde o poema deve circular. Ele está em todos os lugares em que for permitido estar. Não tem uma plataforma específica. A gente costuma consumir poemas muito na escola, é o caso de vocês, né, que estão aí em casa, mas muita gente consome poemas quando a gente sai da escola, através de livros, através de sites. A gente continua lendo poemas de forma autônoma depois que a gente sai da escola. E pode circular, né? Quem nunca tirou foto de um poema e postou numa rede social? Então, é a adaptação da circulação desse gênero textual. Ele pode estar em todos os lugares, ele pode estar na cartinha que você escreve para os seus pais, ou ele pode estar no bilhete que você deixa para alguém, ele pode estar na sua rede social favorita, ele pode estar no seu diário. Então, não há uma restrição de onde o poema pode circular, tá? Todos os lugares são válidos. E a gente chega na linguagem emotiva, que é um tipo específico de linguagem que vai fazer parte do poema, que é uma linguagem que aparece quando estudamos as funções da linguagem. Lembra a função fática, a função referencial, né? A gente tem a função poética e a gente também tem a função emotiva, tá? Uma delas é a função emotiva. Ela aparecerá quando a linguagem estiver centrada no próprio emissor, que exprime seus sentimentos ou suas emoções. A primeira pessoa é bastante marcada e temos uma subjetividade evidente. E claro que a gente tem a linguagem que é poética e a linguagem que é emotiva. A diferença vai ser justamente essa subjetividade. A linguagem emotiva, ela dá conta muito do eu, daquilo que eu sinto e que eu quero que as outras pessoas saibam que eu sinto, né? A linguagem poética, ela dá conta muito mais de temas abstratos, mas que podem não ter relação com o eu. Então, é um pensar poético. Na linguagem emotiva, eu volto para as minhas dores. Eu quero convencer, eu quero que o público entenda quais são as minhas dores, quais são os meus sentimentos. Não precisam ser dores, né? Pode ser alegria também. Sim. Mas são as minhas emoções, as predominantes. E aí o foco está no emissor, nesse eu. Não está necessariamente na linguagem. Vamos ler um poema de Cecília Meirelles, intitulado Canção. E aí, desse poema, a gente parte para uma análise. O que é que esse poema tem para dizer para a gente, tá? Bora lá. O nome do poema é Canção. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça, e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Cecília Meirelles. Tá vendo? Bonito, forte, né? E o que é que Cecília tem para nos contar sobre esse poema? O que é que a gente pode inferir dele, né? Várias coisas, né? Várias coisas, uma coisa de cada vez. O eu lírico do poema Canção entoa um cântico. E tá logo no título, né? Do poema Canção. E aí a gente já pode inferir que é uma espécie de oração, de cântico que ela está emanando ali. Tá certo? Sobre uma perda, algum sonho que aparentemente está irrealizável para o eu lírico. Ao abandonar seu sonho ao mar, e muita gente faz isso, tem o mar como uma referência de quando a gente quer se livrar de alguma coisa, né? Tipo, tô carregada, vou ali tomar um banho de mar, que é para descarregar o meu corpo. Não tem gente que diz isso. Tem outras pessoas que jogam cinzas ao mar, né? Tem outras pessoas que desapegam de coisas no mar também. Então, o mar ele tem essa carga de curar as feridas da gente, né? Ao abandonar o seu sonho ao mar, o eu lírico sofre por não poder continuar sonhando. Claro que a gente não tem acesso a saber de fato qual era o sonho do eu lírico do poema de Cecília.
A gente não sabe se foi um amor, né, irrealizável e por isso que era um sonho, se ela queria alguma coisa, se ele ou ela, né, que a gente não sabe se o eu lírico é ele ou ela, se ele ou ela queria alguma coisa e não conseguiu. A gente só sabe que ele decidiu abandonar esse sonho. Ele não quer mais sofrer por não conseguir esse sonho. Então ele coloca esse sonho dentro de um navio e tenta abrir as ondas do mar para que esse sonho naufrague, né? Afunde dentro do mar. E aí ele fique guardadinho, como se fosse um recipiente de segredos. O mar é esse recipiente de segredos, né? E quer que o sonho fique lá, guardadinho no fundo do oceano. E aí, enfim, o eu lírico consegue ter uma certa estabilidade, né? Quando ele se livra dessa dor que ele sentia por não conseguir realizar seu sonho. Bastante coisa. É, bastante coisa. Precisa-se de um mar, não é? A imensidão do mar para acolher esse grande sonho. É verdade. É? Né? A gente não sabe nem qual é o tamanho desse sonho, né? Pois é. Não temos certeza sobre o que é a perda, né? Um desejo, uma pessoa que se foi, mas sabemos que a dor é latente e deixa o eu lírico com uma sensação de quebrada, de alquebrada, né? O corpo e a alma sofrem essa perda desse sonho. Então, é como ela consegue materializar também a sua dor, né? O poema serve para isso, para contar pra gente aquelas coisas que às vezes a gente sente e não sabe como organizar. Aí vem o poema, diz a coisa e você fala, era exatamente isso que eu estava pensando. Porque ele conseguiu materializar aquela sua sensação, tá certo? Aquele seu conflito. E quanto à estrutura, bora checar? Lembra que eu estava falando sobre o verso e sobre a estrofe? Aqui eles aparecem organizadinhos, ó. Em negrito tem, pus o meu sonho no navio. Tá escrito em azulzinho e do lado tem uma seta também azul. Isso aqui é uma linha do poema. E a linha é o que a gente chama de verso, tá certo? Mais abaixo, depois da primeira estrofe, tem uma segunda estrofe, que está toda marcadinha em vermelho. Então, eu tenho uma combinação de 4 versos unidos, fazendo uma estrofe de quarteto, que é quando eu tenho 4 versos, certo? Tudo bem com a estrutura? Deu para visualizar legal. E as marcas predominantes de um poema? A gente tem várias. Primeira, o uso de rimas, com a repetição de sons semelhantes no final dos versos. Então, quando eu tenho esse trabalho de reconhecer sílabas que façam sonoramente, que elas conversem sonoramente, eu tenho a utilização de rimas, tá certo? A gente tem o ritmo, que é obtido pela sequência de sílabas fortes e fracas, reconhecimento das sílabas tônicas do texto, tá certo? A gente tem figuras de linguagem como metáforas, hipérboles, inversão e personificação. E a gente tem vocábulos no sentido figurado, simbólico, conotativo. A gente também vai ter mais aulas para frente do que é conotação e denotação, que é esse sentido abstrato, figurado da língua, é um sentido não real, né? Não apegado ao sentido original da palavra. Então, no poema, a gente vai ter muito essa abstração do significado original de cada palavra, tá certo? A diferença entre poema e poesia, como eu estava falando para vocês, que apesar de poema e poesia serem termos que se relacionam, né? Muita gente diz que reconhece poesia num poema, e tudo bem dizer isso, tá? É assertivo. Eles apresentam diferenças significativas. O poema, segundo Antônio Cândido, é um produto concreto da poesia, a qual é imaterial, podendo estar na prosa, na pintura, na fotografia, na escultura. A poesia é muito um estado de espírito. Quando a gente olha para uma coisa e se vê besta diante de alguma coisa e sente alguma coisa muito forte, a gente desperta um estado de poesia, tá? O poema é quando eu entendo essa poesia, que é esse estado de ânimo, e transformo isso em uma estrutura, em um texto que pode ser lido, tá? A palavra poesia vem do grego poiesis, cujo sentido é criar, imaginar, sendo definida pela sua fluidez, concretizada pelos sentidos e pela interpretação do leitor. Então, quando eu escrevo um texto e esse texto passa a ser materializado e ele está dentro de uma estrutura, é quando ele passa a ser poema, tá certo? Ó, tem aqui as diferençazinhas entre os dois,
Poesia é tudo aquilo que nos toca, que nos emociona. É possível sentir poesia em um pôr do sol, por exemplo. Tem gente que olha para o pôr do sol e já se inspira, já se sente leve, já sente uma felicidade, ou sente uma tristeza porque lembra de alguém ou de alguma situação. Depende muito do que toca a gente como indivíduo, tá? Já o poema será algo estruturado e concreto, que evidencia um trabalho minucioso com a linguagem, escolha de palavras, recursos linguísticos, estilo. É possível, alguns escritores conseguem criar um estilo tão próprio que às vezes a gente lê um poema, quem já tem muita leitura, né? E já desconfia quem é o autor. Pois é. Né? Em outros a gente não consegue definir muito porque ele é muito plural, né? Tem vários estilos diferentes. Então, essas questões que são estruturais são fundamentais para o poema. Enquanto a poesia vai ser um estado de espírito. Então, eu fui numa exposição de arte, olhei para um quadro e pensei, nossa, que obra fantástica, né? Que deleite. Então, esse estado de ânimo é o da poesia. Como, por exemplo, A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. É subjetiva. Que é subjetivo, né? E cada um vai poder dizer coisas distintas. Na Noite Estrelada, a gente tem um quadro que é expressionista, salvo engano. Sim. Eu tenho que perguntar à professora de arte. Tá concordando comigo, né? E a gente tem um céu azul, mas ele aparece assim de uma forma meio borrada, Verdade. escuro, né? E tem vários pontos amarelos, círculos amarelos no céu, que seriam as estrelas. Né? E há vários círculos amarelos, por isso é uma noite estrelada. E a gente também tem embaixo uma estrutura que parece uma cidade, que está aparentemente adormecida, embora tenha várias luzes acesas, e uma estrutura mais alta, como se fosse um castelo. E aí a gente tem o quadro de Van Gogh, que emociona muita gente e faz a gente sentir coisas muito distintas com relação a ele. Cada um vai ter uma interpretação diferente. Então a poesia é esse estado inexplicável que a gente sente quando está diante de uma coisa que nos toca com muita profundidade e nem sempre a gente sabe definir e está tudo bem, porque a poesia é justamente essa investigação. Ó, o quadro Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, é um quadro que pode suscitar poesia em muitas pessoas que o observam, contudo ele não pode ser compreendido como um poema, pois ele não possui a estrutura de um poema. O que eu posso fazer com o quadro de Vincent van Gogh é justamente entender a poesia, entender as emoções que ele me causa, que ele desperta em mim, e aí, a partir disso, dessa experiência, eu posso criar um poema com relação ao quadro. Então, de repente, é até um experimento que dá pra gente fazer depois, né, professora Adriana? Vamos fazer um poema de um quadro. Será que a gente consegue? Eu acredito que sim. Dá para desenrolar, né? Desenrolamos. Pois é. E embora tenha uma estrutura pensada previamente, o poema também tem sua forma bem variável, como eu estava falando para vocês. Então tem poemas que vão ser sonetos, que tem uma estrutura fixa, né? Ele pode ser um soneto com 2 quartetos e 2 tercetos, as estrofezinhas, ou pode ter poucos versos, tá? Como seria esse poema de poucos versos? Eu trouxe um outro poema que ele é bem curtinho, mas que ele tem um impacto bem grande, ó. O nome do poema é Guerra. Os aviões abatidos são cruzes caindo do céu. Mário Quintana. E a gente só tem 2 versos nesse poema. Isso não significa que ele tem carga semântica reduzida. Ele está falando da tragédia que é ter uma guerra e de como esse avião caído se transforma num símbolo universal para o reconhecimento da morte, né? Que é a cruz caindo do céu. Forte, né não? E é com esse poema, professora Adriana, que a gente encerra a nossa aula. Conversa aí com os meninos, dê seu beijo. Pois é, professora Viviane, tanta informação em 2 versos. Em 2 versos. É isso aí, 8º ano. Isso é aula de língua portuguesa, não é? Maravilhosa. Um cheiro bem grande no coração de vocês. E até a próxima, pessoal. Gente, eu também me despeço. Obrigada pela companhia. Obrigada, Karen, produção e Adriana. Um cheiro e até a próxima.